Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o professor e deputado estadual do PCdoB, Marco Aurélio. Ele foi eleito em 2012 o vereador mais votado de Imperatriz, onde ficou por apenas 2 anos. E depois, em 2014, foi eleito a deputado estadual e agora inicia seu 2º mandato. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, John. Obrigado ao convite. Agradeço muito a oportunidade. Satisfação participar aqui do Resenha. E vamos iniciar, claro, você é um deputado de Imperatriz na Jotacantina, mas muita gente nos acompanha no estado todo, o Resenha, e queria saber da sua trajetória política. Quem é o deputado Marco Aurélio antes de ser deputado, antes de ser vereador de Imperatriz, como começou a sua trajetória? Eu sou o professor Marco Aurélio, tenho 39 anos, eu vim do Pará e há mais de 20 anos eu sou de Imperatriz, a cidade que me acolheu, a cidade que me deu todas as oportunidades. Eu cheguei em Imperatriz com R$80 na carteira, que era para comprar um sapato, que meu sapato estava furado. Filho de uma costureira, a minha mãe já faleceu, minha mãe tinha um sonho em ver um filho dela formado, e éramos do interiorzinho do Pará, Goianésia do Pará, cidade pequena que até então não tinha um ensino superior, e graças a um sonho que minha mãe teve, eu fui para Imperatriz para fazer cursinho pré-vestibular. Passei no vestibular, formei em matemática, à época eu passei em 3 cursos, mas escolhi ser professor. Área esta que me dedico com muito amor. A missão, a sala de aula me encanta. Eu gosto da sala de aula e, sobretudo, os desafios daqueles alunos mais rebeldes. Esses sempre fizeram eu me esforçar cada vez mais e foram muitas experiências exitosas. A gente fundou o cursinho Imperatriz e por muitos anos a gente militou nesse relacionamento da rotina mesmo com centenas e centenas de alunos. Em 2004 fui candidato a vice-prefeito de Imperatriz, mas uma candidatura que não me trouxe ali uma grande experiência. Não me trouxe um resultado que eu 2004, ficasse feliz. Qual partido? A época PP, na chapa de quem? Na chapa do Major Melo, então candidato a prefeito. A candidatura acabou tomando rumo indesejado, eu acabei renunciando. Mas ficou pelo menos ali a experiência de uma primeira campanha. A tal ponto de eu entender que, rapaz, acabou para mim, não vai dar mais para ser candidato a nada. E aí um dia, em 2009, a minha esposa, a Alessandra, ela chegou para mim e falou: Marco, eu acho que vale a pena tu ser candidato a deputado estadual. Eu falei: minha filha, eu não ganho nem para vereador, como é que eu vou ser candidato a deputado estadual? Ela falou: não, Marco, tu conhece muita gente, tu tem trabalho social nos bairros. Era professor? Sim, professor. E eu tinha um projeto muito interessante, gratuitamente eu levava o cursinho para os bairros. E os alunos mais dedicados eu concedia bolsas. E eram inúmeros alunos bolsistas que passavam em vestibulares, em concursos. E a minha esposa me incentivou. Eu falei: eu não ganho nem para vereador, ela ganha. Vá. Eu falei: minha filha, você está dizendo para eu ir? Entenda o seguinte, quando a gente tem um resultado indesejado, quem mais sofre é a família. Se você está dizendo para eu ir, então eu vou acreditar. Ela falou: vá, mas não gaste tudo. E eu fui numa campanha, pé no chão, uma campanha bonita. E aí é uma das características... Isso em 2010. Já no PCdoB. Perfeito. E ali o PCdoB, um partido muito forte, um partido que tinha então a candidatura de Flávio Dino na primeira eleição ao governo do estado, e nós conectamos com esse sentimento. E eu fiz uma campanha que só andava eu e mais umas 3, 4 pessoas nas ruas de Imperatriz até meia-noite, 1h da manhã, todo dia. E ali estava ali um casal namorando, eu chegava, tirava uma gracinha, entregava meu santinho, levava a minha ideia. Quando ia ter carreata dos candidatos com muita estrutura financeira, eu ficava bem na esquina para todo mundo que passasse me ver, sabe? Eu ficava só cumprimentando o pessoal, de vez em quando encostava: ei, me dá aí teu santinho, eu tô aqui só para ganhar gasolina. E era uma situação assim, eu lembro de Superou o Dutra aí. Eu lembro de uma experiência interessante. Eu fiz uma caminhada
em Imperatriz, num bairro chamado Vila Fiquene, e só estava eu e a dona Antônia do Clube de Mães. A minha caminhada era eu e a dona Antônia. De lá, de repente, vem uma outra caminhada de um candidato com centenas de pessoas e gente com bandeira, trio elétrico, foguete e tal. E eu olhei assim, eu falei, dona Antônia, vamos cortar bem aqui que eles vão vaiar nós. Aí nós viramos e eles ataiaram por lá, na linguagem popular, e nos encontraram. Eu cumprimentei aquele candidato com aquela estrutura toda e eu fui mais votado do que aquele candidato, inclusive. E a eleição de 2010, eu não fui eleito, mas eu fui o segundo mais votado de Imperatriz. Foram 12.578 votos. Isso para deputado estadual. Para deputado estadual. Antes de ser vereador, né? Isso. Quando apurou as urnas, que viu ali o resultado, a minha esposa, eu lembro que a apuração, quando abriram as urnas de Imperatriz, eu fui lá para cima, eu estava entre os primeiros do estado. Aí acabaram os votos de Imperatriz, eu fui só descendo e não consegui ser eleito. Fiquei o terceiro suplente naquela época. E minha esposa começou a chorar e eu comecei a sorrir. E ela falou, tu não vai chorar não? Eu falei, vou não. Por quê? Nós perdemos. Eu falei, não, nós não perdemos, Ale. Nós somos vitoriosos, nós saímos grandes. E eu já vou começar bem que outro desafio. E saí lá no meu bairro Bacuri, andando de casa em casa, agradecendo. Naquela mesma noite, voltei, já era mais de 1h da manhã, agradecendo aos amigos. Continuamos plantando. 2 anos depois, eu fui eleito vereador, o mais votado de Imperatriz, com quase 3.500 votos. E continuamos plantando. E 2 anos depois, em 2014, tive a honra de ser eleito pela região Tocantina, sobretudo. Foram 30.900 votos, dos quais 22.000 só em Imperatriz. Foi uma votação muito forte. O abraço de Imperatriz é algo que impressiona quando a cidade entende uma mensagem. Aí não adianta querer interferir, não adianta querer falar mal. E eu fui o mais votado de Imperatriz naquela eleição de 2014. 30.000 votos? Ao todo, 30.900, mas 22.000 só em Imperatriz. Né? E agora, na reeleição em 2018, eu tive a honra de ser o deputado mais votado de toda a região Tocantina. Uma vez mais, o mais votado de Imperatriz, agora com mais de 25.000 votos. E tenho aprendido bastante a fazer política da maneira mesmo mais correta, que é próxima das pessoas. A minha rotina, eu estou nas feiras de Imperatriz, eu estou andando a pé nas ruas, eu recebo as pessoas em casa, mas sem fugir da modernidade da rede social. E de modo que a gente tem aprendido bastante ao longo desses 4 anos aqui na Assembleia. Exerci papéis importantes como presidente da CCJ por 2 anos, agora lidero o maior bloco da base governista e com muita sintonia com o governador Flávio Dino, a quem tenho enorme gratidão por atender demandas que a gente leva do povo da nossa região Tocantina. E você é uma exceção, né? Como você disse, começou pedindo voto de casa em casa, nunca teve dinheiro, nunca usou da estrutura. Essa a política, essa nova política, essa a forma de fazer política, porque você foi reeleito com uma votação maior. Ou seja, a população de Imperatriz viu que o Marco Aurélio fez um mandato importante para a cidade e o reelegeu. Como é essa política de hoje? Como é essa nova forma de fazer política? É dessa forma? Eu entendo que tem que ser dessa forma. Se você de repente não tem uma estrutura grande, ou mesmo que tenha, mas quer fazer da maneira correta, precisa ser, sobretudo, com uma ideia forte, uma proposta, construir relação com a população. E as pessoas entendem, as pessoas estão buscando este perfil. E a reeleição, eu tinha um desafio. Muita gente me falava que só ganhava se tivesse dinheiro. Exato. É lógico que a minha reeleição, ela não teve o mesmo custo que o primeiro mandato. Foi um pouco mais caro, mas muito mais barato em relação a modelos tradicionais. Sobretudo porque você já tem o que mostrar. Você, para além da ideia, você já tem ações concretizadas. E Imperatriz é o melhor lugar para nascer esse tipo de projeto. Eu digo, por exemplo, nós temos aí algumas cidades, aqui em São Luís, tivemos agora o Duarte, que veio com uma votação gigante, que até então não era tão comum se ver uma força tão concentrada em uma pessoa.
acerca de uma votação. Se você vai para a região leste, geralmente é fundamentada com grupos políticos, seja Caxias, seja Timon, tem que pertencer a algum grupo, porque nem todo dia surge uma personagem independente desses grupos. A liderança nova, né? Exato. E já a Imperatriz não, a Imperatriz ela está sempre buscando a conhecer, dar oportunidade para novas pessoas. Não necessariamente você tendo uma estrutura grande, a cidade vai votar em você por isso. Até porque tinha essa tradição lá, deputado, de não reeleger prefeito, não era isso? Uma tradição antiga de Imperatriz, justamente por isso, não é? E até deputados também. Até deputados. Quase todo mundo que foi votado em Imperatriz, na outra eleição tende a diminuir. E eu fui um dos poucos que consegui ter essa satisfação de aumentar a votação. Então, a cidade de Imperatriz, primeiro que quem vive em Imperatriz e exerce uma liderança, você não dialoga só com um setor da cidade, ou só com uma classe. Você dialoga com a cidade toda. Isso é importante. Eu vejo que aqui em São Luís, geralmente os políticos aqui são de algumas regiões da cidade ou de algumas classes sociais, e lá em Imperatriz não, a gente dialoga com a cidade toda, e é um lugar muito interessante, que as pessoas são muito independentes da política. Cada um tem seu trabalho, seu estudo, seu projeto de vida, e para você ter uma ideia, Imperatriz, ninguém consegue fazer lá um comício com 10 mil pessoas. Em muitos interiores, em muitas cidades do Maranhão, você vê lá manifestações populares com 5, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Lá em Imperatriz ninguém consegue. Ninguém anda em movimentação política, está cada qual em sua vida. Sim. Cada qual no seu trabalho, cada qual construindo seu projeto. Mas sempre antenado, né? Antenado, totalmente observador, e na hora certa a cidade vota, a cidade escolhe, a cidade dá oportunidade, mas é exigente. Tem um programa na Rádio Difusora FM que é o Ponto e Vírgula. E esse programa ganhou uma abrangência muito grande de Imperatriz. A gente não conhecia muito Imperatriz aqui de São Luís, né? Há ainda essa questão de que Imperatriz pretende ser desmembrado, Maranhão até inclusive tornar uma capital, ou já há uma interação maior, por exemplo, quebrou esse tabu de que rivaliza com São Luís, hoje está diferente? Primeiro, o Ponto e Vírgula, ele conseguiu se consolidar, até mesmo pela oportunidade que vocês dão às pautas da cidade e da região num programa estadual, todos os dias. Isso é muito importante, e a cidade participa. Houve sempre essa rivalidade, John, porque ao longo de muitos anos se via muito investimento chegar em São Luís, obras gigantescas, avenidas, investimentos importantes na infraestrutura, hospitais grandes, e para Imperatriz não ia. Então a cidade e a região acabaram se trancando nesse perfil de concentração dos investimentos em São Luís. No governo Flávio Dino houve uma inversão. O governador chama muito Imperatriz da segunda capital, a outra capital do estado. E ele tem tratado dessa forma. Eu lembro, por exemplo, uma das mais exitosas experiências no ensino superior, nos últimos 4 anos, foram para Imperatriz e para a nossa região, que foi a criação da UEMA Sul, que de alguma forma contempla o sonho de emancipação da nossa região, porque foi a primeira ruptura institucional. A autonomia desmembrou ali, na cobertura de 22 municípios, deu uma total autonomia administrativa, orçamentária, pedagógica, e mudou totalmente essa visão da nossa universidade. Foram muitos investimentos em pouco mais de 2 anos. Então a cidade ela queria ser vista, ela queria receber investimentos importantes. Eu cito agora, o governador está fazendo aqui em São Luís o Hospital da Ilha, né? Isso. Um hospital gigante de quase 400 leitos, quase 100 leitos de UTI, um investimento em torno de 150 milhões de reais. Sabe o que ele fez? Ele pegou o mesmo projeto e falou para o secretário Cleiton Noleto: eu quero o mesmo hospital lá em Imperatriz. Então, são tratamentos que valorizam a região, que alegram a região, você ser tratado de fato como uma capital. É por isso, deputado, então, que eu me lembrei agora da questão da ex-governadora Rosana Sarney, que sempre foi muito rejeitada em Imperatriz. Era por causa disso? Era sim. A tal ponto que as últimas votações dela em Imperatriz foram votações que vários deputados estaduais superaram.
A última eleição acabou ficando a terceira colocada. E esse tratamento de deixar uma distância institucional muito grande. Porque nós temos já a distância de mais de 600 quilômetros, distância geográfica. Mas institucionalmente não precisa ser assim. Tanto é que hoje vários membros do governo Flávio Dino são de Imperatriz, a exemplo do secretário Cleiton Noleto, que é de infraestrutura, a exemplo do Pastor Porto, que foi criada agora uma secretaria especial da região tocantina, é uma secretaria extraordinária para articular essas ações, a exemplo da instalação da agência metropolitana da região sul, da Agensul, exatamente para implementar a lei da metrópole, e várias ações estão sendo feitas, vários secretários adjuntos do governo Flávio Dino são de Imperatriz, de modo que a gente se alegra com esse tratamento. Então, eu acho que diminuiu bastante a rejeição de São Luís com Imperatriz e vice-versa, afinal de contas são cidades irmãs. São duas cidades, talvez as duas das mais importantes do Maranhão, que convergem toda uma demanda de grandes regiões. Aqui em São Luís, a de Imperatriz, Imperatriz forte pela sua produção, pelo seu comércio, pela indústria, pelos serviços de saúde, pelos serviços de educação. Agora mesmo temos a UEMASul, a UFMA aprovou agora 4 novos cursos de mestrado, um curso de doutorado. Então tudo isso faz com que a cidade receba uma convergência muito forte de uma população gigante da região tocantina e tem sido bem tratada pelo governo do estado. Você foi eleito por Imperatriz, o ex-vereador também, Rio do Amaral, foi eleito por Imperatriz. Mas já deputados federais, a cidade não elegeu nenhum. Tínhamos os candidatos, por exemplo, tínhamos o Sebastião Madeira, tínhamos lá também o ex-prefeito também que foi candidato, o Hildon Marques. O que aconteceu? A cidade não elegeu nenhum deputado federal. Bem antes mesmo, há mais de um ano, eu dizia da necessidade de discutirmos a cidade para ter uma representação em Brasília. E nós que em 2006, a cidade chegou a ter 3 deputados federais. Madeira, Terezinha Fernandes e Davizinho. Em 2006, Imperatriz tinha 3 deputados federais que moravam lá, que tinham uma atuação muito forte na região tocantina. Ocorre que nessa eleição, a exemplo das outras, já tem um bom tempo que a gente não elege nenhum deputado federal, nós perdemos a capacidade de discutir de uma maneira estratégica para a cidade. Cada partido começou a lançar candidato. E muitas vezes, na intenção de fortalecer um quadro para a eleição municipal, lançava ali um candidato a deputado federal ou a deputado estadual, mas sem saber que ali estava dividindo o bolo. E o nosso colégio eleitoral da região tocantina são cerca de 500 mil eleitores. Dividiu demais, foram muitos candidatos. Aí um tem 40 mil votos, outro tem 35 mil votos, outro tem 30 mil votos, outro tem 20 e poucos mil votos, e no final não elegeu ninguém. Então o maior erro foi dos partidos. A cidade mesmo de Imperatriz, ela pouco vota em candidatos de fora. O candidato que não é de lá, no máximo chega em 2 mil votos. Tanto é que muitos deputados acabam nem querendo ir para lá. Às vezes, com o mesmo esforço, em outro lugar, ele tem uma votação maior. Agora, a maior falha mesmo foram os partidos lançarem candidatos demais, dividiu-se demais e a gente acabou enfraquecido. E agora não temos nenhum deputado federal que é mesmo de Imperatriz. Vários têm contribuído com a cidade. De vez em quando eu faço uma atuação até ali, um pouco de deputado federal, como foi agora que fomos para Brasília, junto ao ministro da Educação, com a reitora da UFMA e a bancada federal, para solicitar apoio para os cursos de mestrado e doutorado de Imperatriz. Mas há um vazio muito grande. O erro maior foi exatamente dos partidos políticos. O ex-prefeito Sebastião Madeira foi 2 vezes prefeito também, o próprio Hildon Marques foi prefeito. E se esperava que um deles, pelo menos, fosse eleito Imperatriz. E não foi. O que pesou, por exemplo, contra o Madeira e contra o Hildon? A questão do Madeira, por ele ter feito oposição ao governador Flávio Dino, o que ocorreu em relação aos dois? Bom, o ex-prefeito Sebastião Madeira, uma pessoa que tem uma liderança mais do que consolidada, e o ex-prefeito Hildon Marques também. Eu, particularmente, fiz dobradinha com o Hildon, e foi muito satisfatório caminhar com ele nas ruas de Imperatriz.
O Wildon foi o mais votado de Imperatriz. Uma votação de cerca de pouco mais de 23 mil votos, o Wildon Marques. E, de alguma forma, houve um prejuízo em função do efeito Bolsonaro. Você observar comportamento, por exemplo, a bancada federal. Alguém tem mais de 60 anos? A bancada federal maranhense? Não. Não. Entrou o Gastão agora, que assumiu, estava na condição de suplente e assumiu. Mas os que foram eleitos, nenhum. Então, muito desse efeito em onda nacional, buscando uma renovação da política, acabou de uma forma mesmo, sem até querer analisar o perfil de cada um, mas acabou por negar a política. Muito. Eu digo isso porque eu tive 25 mil votos em Imperatriz, mas eu vi muito sentimento mesmo de negar a política. Muita gente, rapaz, eu gosto do teu trabalho e tal, mas eu não vou votar em ninguém de mandato. Eu não vou votar em ninguém que já está na política. Então, muito desse sentimento, tanto é que Bolsonaro foi o mais votado em Imperatriz, e muito desse reflexo está em negar quem é da classe política. Negar quem tem carreira na política, a exemplo dos dois perfis. Então, acabaram criando algumas personagens novas que saíram reforçadas da eleição. Então, houve muito apelo pelo novo. Houve um apelo por novo na idade, inclusive. Então, mas isso eu entendo muito que é uma questão de momento. Aquele momento foi assim em nível nacional. Você veja agora, a Assembleia Legislativa nunca tinha tido uma renovação de 60% como teve agora. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Então, foi uma renovação de ponta a ponta. Entretanto, são momentos. Agora, os novos momentos vão trazer reflexão sobre outros perfis. Foi um momento muito forte de negação à política. Eu, particularmente, penso que esse sentimento não persistirá, porque se observam os resultados e podem, de repente, querer afirmar a política. Então, em relação aos dois, eu acredito que foi muito desse sentimento que acabou dando um prejuízo para os dois e, consequentemente, para a cidade e para a região, que eram os dois e o deputado Euclides Macedo, eram os que mais tinham chance de serem eleitos. Eu queria remeter à eleição municipal passada. Primeiro, eram os nomes fortes, prováveis candidatos a prefeito de Imperatriz. Mas depois houve a decisão pelo nome da Rosângela Curado do PDT. E acabou ganhando um candidato que ninguém esperava, que era o delegado Assis. Eu queria que você dissesse o seguinte: por que o PCdoB, esse grupo político do governador Flávio Dino, perdeu as eleições em Imperatriz? Nós lutamos para vencer. Um desses gestos para a gente ter a unidade foi a retirada da pré-candidatura do PCdoB. Nós teríamos duas opções: o secretário Cleiton, que já havia abdicado, e depois eu estava pronto. Tanto é que as pesquisas à época me colocavam em segundo colocado. Primeiro era o Wildon, em segundo era eu. E nós fizemos esse gesto de unidade. Afinal de contas, não nos cabe dividir. E o PCdoB retirou a pré-candidatura e caminhamos juntos com a Rosângela Curado. Como você disse, a Imperatriz é imprevisível, é a política. A parceria plena, ela reforça a cidade, ela reforça a força da liderança da cidade, mas com influência regional, com influência no estado, com influência em Brasília. E isto tudo ajuda a cidade. Saber como entrar, ter uma liderança de uma maneira que possa atrair muitas vitórias para a cidade. Mas a gente sabe que muitos desses problemas não podem ser evitados. Imperatriz é cortada por diversos riachos, e esses riachos transbordam quando concentra um volume muito grande de chuva. Ainda sobre a questão de ações, ele, quando foi deputado, repercutiu bastante a questão da bonificação de 20%, para os alunos maranhenses no Enem. Inclusive foi uma pauta sua, uma bandeira sua. E por que disso e como que isso beneficia os estudantes maranhenses? Bom, John, foi uma luta vitoriosa do povo do Maranhão, e eu tive satisfação de estar à frente dessa causa. Foram 4 anos lutando. Quando começamos essa discussão,
A UFMA não tinha ali um sentimento que daria para acolher este pleito, e a gente olhava para a Universidade Federal do Pará, para a Universidade Federal do Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Norte, tantas outras universidades com a bonificação regional. O aluno daqui, quando vai fazer a Federal do Pará, os alunos de lá já têm uma bonificação de 10%. Já é mais difícil para o aluno daqui passar lá no Pará ou no Pernambuco ou em outras universidades. Hoje, das 10 notas de corte maiores do último SISU, das 10 notas maiores de corte, 7 são de universidades que têm a bonificação regional. A maior delas é a da Federal do Rio Grande do Norte, que aumenta a nota dos alunos de lá em 20%. Nós começamos essa discussão com a UFMA. A UFMA começou a acolher esse pleito, mas ainda estava muito incipiente, e nós persistimos. Na Assembleia Legislativa, nós criamos uma frente parlamentar em defesa da bonificação, e a casa toda, de modo especial o presidente Otelino Neto, apoiaram essa luta. E foram inúmeras reuniões com a reitora da UFMA, Anaí Portela, e ela abraçou essa causa. E no final de 2017, depois de audiências públicas em Imperatriz, depois de muita discussão, nós conseguimos essa aprovação pela UFMA no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, garantindo um acréscimo de 20% às notas do Enem para estudantes que fizeram do 9º ano do fundamental até o 3º ano do médio em escolas públicas ou privadas do estado do Maranhão. Não precisa ter nascido no Maranhão, mas precisa ter estudado em escolas do Maranhão. E aquela vitória foi muito forte, muita gente ficou feliz. Mas aí o MPF entrou com uma ação civil pública, requerendo a anulação da bonificação. E o juiz de primeiro grau acabou por anular a bonificação, à época, final de 2017, já estava até no edital do SISU, e entristeceu muita gente. Continuamos lutando, a UFMA recorreu, a Assembleia Legislativa fazendo parte desse processo, e aí nesta luta nós conseguimos uma grande vitória há menos de 2 meses, e uma vitória que foi uma liminar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, garantindo assim a bonificação. Então, no exato momento, nós temos uma decisão liminar que garante a bonificação já para o SISU do 2º semestre. E o que isso vai mudar? Sobretudo nos cursos mais concorridos, a exemplo de medicina. Cerca de 20% apenas de medicina na UFMA Imperatriz são de alunos da nossa região. A grande maioria vem de fora, vem de Minas, vem do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, vem de outros estados, vem do Centro-Oeste. Pinheiro, da mesma forma. Aqui em São Luís, da mesma forma. E o que a gente está tendo? Uma universidade que é para mudar a realidade do povo do Maranhão, e nos cursos mais concorridos só vem gente de fora. No primeiro, um reflexo disso, que foi o que nos motivou nesta luta. Se esses alunos viessem e se estabelecessem aqui para mudar essa realidade, era legal, não tem nenhum problema. Mas o problema é que na primeira oportunidade, a maioria desses estudantes faz um novo Enem, tem uma nota maior, ou consegue transferência e vai embora, e a vaga fica ociosa. Agora mesmo vai ter edital para preenchimento de vagas ociosas na UFMA e Imperatriz, porque os alunos vão desistindo. E isso não muda a realidade de nada. De modo que nós continuaremos lutando pela melhoria da qualidade do ensino, tanto na rede pública quanto na rede privada. Mas nós teremos agora a bonificação, porque estava desigual. Agora fica igualado o jogo, e aí os alunos podem concorrer, os alunos do Maranhão, tanto de escolas públicas quanto das escolas privadas. E lembro que esse acréscimo de 20% ele vale em cada nível. Se o aluno faz para a escola pública, nas cotas, dentro da escola pública, ele bonifica em 20%. É na ampla concorrência, naquela modalidade de disputa, a nota dele aumenta em 20%. De modo que agora, preferencialmente, teremos estudantes do estado do Maranhão. Deputado, sou líder do blocão do governo na Assembleia, e claro, muitas pautas ali colocadas pela oposição. Principalmente a questão de empréstimos, de estradas aí que eles estão alegando que o governo fez, que já estão se deteriorando. Primeiro, vamos para os empréstimos. O governo tem batido essa questão da operação financeira de 600 milhões de reais para pagamento de precatórios. Será pagamento de precatórios ou será para o programa Mais Asfalto? Porque essa dúvida é importante esclarecida, tá?
Ok, John, essa matéria está tramitando já na Assembleia, nós votaremos nos próximos dias. É um empréstimo para pagamento de precatórios. Há essa definição por parte do Tribunal de Justiça, que já tem cobrado bastante que o governo efetive o pagamento dos precatórios. E lembro que nos anos antes da gestão do governador Flávio Dino, parou-se totalmente de pagar precatórios, e até quando pagou foi até furando fila, que deu confusão grande, e de modo que o governo Flávio Dino voltou a dar esse fluxo do pagamento de precatórios. Ocorre que a circunstância atual, ela traz essa dificuldade. Não há, por parte do governo federal, um acréscimo e nem mesmo a manutenção dos repasses federais. Estamos vivendo um ano muito difícil, um ano muito desafiador, talvez o mais dos últimos 4, 5 anos. E aí, nesse sentido, o governo enviou para casa a solicitação da autorização para contrair esse empréstimo, que é exatamente para pagamento de precatórios. E aí, uma coisa bem simples, está devendo para os credores que estão na fila para receberem os precatórios. Passará a dever ao governo federal, ao a entidade que vai fazer esse empréstimo, e aí acaba somente mudando o credor e possibilitando o pagamento de contas do Estado, que na circunstância atual não tem como chegar aqui e tirar um recurso de um investimento que pode ser feito, seja ele em estrada, seja ele em hospital, seja ele em nomeação de servidores e outros pleitos urgentes também hoje no estado do Maranhão. Então optou-se por avançar nesta agenda de mudar quem seja aí o credor do Maranhão, que está sendo hoje as pessoas para pagarem os precatórios e passar a ser a entidade que vai emprestar. Então, essa matéria, nós acreditamos no bom senso da Casa Legislativa. Haverão debates importantes na Assembleia Legislativa, é natural que a oposição faça a pauta, mas não pode também fazer de uma maneira que ignore a falta de responsabilidade que tiveram no passado, quando administravam e não pagaram os precatórios. Por isso, hoje, um volume enorme que há para a gestão Flávio Dino pagar e vai ser pago. Essa fila vai andar e vão ser contemplados esses credores. Deputado, em relação às estradas, os deputados têm apontado que alguma dessas obras feitas de infraestrutura pelo governo Flávio Dino, uma delas já se deterioraram por conta do período chuvoso. E, claro, alegam que foi uma obra mal feita pelo governo. Neste caso, o que se tem que se fazer? Cobrar da empresa ou é o governo que é culpado por isso? Primeiro, essas obras, especificamente o caso de Barreirinhas a Paulino Neves, é uma rodovia que criou uma expectativa muito grande em toda a população e agora, há poucos meses, começou a ter sérios problemas. Primeiro que a empresa que está transportando todo o seu equipamento para a construção, ampliação do parque eólico na região dos Lençóis Maranhenses, se você olhar até na própria MA, que interliga a BR-135 até Barreirinhas, só na via que está indo daqui de São Luís para Barreirinhas e na outra que está voltando, você percebe que uma delas está mais desgastada. Por quê? Porque o caminhão vai carregado, quando volta ele volta vazio. Então há um excesso de peso, um excesso de carga que está transitando nesta via. E, logicamente, a via era para suportar. E aí uma coisa boa na gestão Flávio Dino é que quando há qualquer problema em obras, o governo não faz vista grossa, o governo não ignora a responsabilidade da empresa. Muito pelo contrário, notifica a empresa e determina que ela faça a correção. Então tiveram vários problemas agora, relativos à drenagem, relativo a desgaste do pavimento. Uma coisa é certa, não haverá investimento de recurso novo por parte do governo do estado, porque a obra está na garantia. A empresa terá que corrigir qualquer tipo de falha e, ao mesmo tempo, o governo está chamando a empresa que está fazendo esse investimento para que possa ter um entendimento nessa questão das cargas, para que não possa sobrecarregar
a capacidade do pavimento. E é possível, de repente, fazer tendo uma logística mais acertada e a empresa conseguir avançar o seu desafio comercial, mas também garantir a preservação da via. De que forma evitar esse tipo de transtorno? Um bom diálogo e com autonomia. Se o governo, de repente, tem uma postura de complacência, de conivência e até de confundir os papéis ali do limite da atribuição do governo com a empresa, dá errado. Mas não é o caso do governo Flávio Dino. Nós vimos que no passado várias obras tiveram problemas e ficaram por isso mesmo. Eu cito de Imperatriz para João Lisboa, a Pedro Neiva de Santana. Essa obra foi uma obra que demorou demais para ser concluída e quando concluída já teve que ser totalmente reformada. E depois que o governador Flávio Dino assumiu, ele teve que fazer de novo a iluminação da via porque não prestou nada daquela iluminação da via. O governo do estado teve que fazer, o governo Flávio Dino, um investimento de quase 4 milhões de reais para ter a iluminação que desde o dia que inaugurou, lá no passado, nunca funcionou, para você ter uma ideia. E eles não conseguiram, naquele momento, desde que foi inaugurada, nunca conseguiram corrigir a via. Então, o governo Flávio Dino, ele tem essa firmeza. Se é feita uma obra, a garantia da obra. E eu conheço muito bem o secretário Cleiton Noleto e sei a postura dele. Notifica, cobra, se não der certo, ele já ajuiza a ação para que a empresa possa ser responsabilizada. E no caso da empresa aí em questão, foi feita uma parceria às claras, onde a empresa fez toda a parte do empissarramento, abriu a estrada, deixou no ponto, o Estado fez o asfaltamento, a pavimentação da via, tiveram esses problemas, mas eu tenho a convicção de que será corrigido dentro dos termos da garantia. É importante a gente ressaltar esse compromisso do governo do estado. Falando em iniciativa importante, deputado, é a questão da UEMASul, né, que tem sido também aí muito falado na região de Imperatriz, também pelo senhor na tribuna da Assembleia, como um grande feito, um dos maiores feitos para a educação da região tocantina. Queria que o senhor explicasse aí o que de fato é o UEMASul e de que forma isso tem beneficiado os estudantes de Imperatriz e região. Eu entrei na UEMA em 98 para fazer matemática. E naquele tempo, a palavra de ordem da nossa universidade já era autonomia. Porque não dava para ficar simplesmente esperando as coisas virem da concentração aqui de São Luís. Não dava para ficar somente esperando. Ao longo de quase 3 décadas, a nossa universidade, ela tinha somente 2 campos na região tocantina, um de Imperatriz e um de Açailândia. O de Açailândia, em 15 anos de funcionamento, não tinha nenhum professor efetivo, era só professor contratado. E o campus de Imperatriz se resumia a cerca de 10 cursos e não conseguiu expandir para além deles, não conseguiu avançar em nenhum mestrado, nem doutorado, tudo ficou em outro lugar. O sonho do curso de medicina, por exemplo, para a nossa região, nunca se concretizou no modelo administrativo que tínhamos. O governador Flávio Dino, entendendo esse sonho, enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei criando a UEMASul, com total autonomia, e isto mudou toda a realidade. Tivemos longas discussões na Assembleia no ano de 2016, eu tive a satisfação de ser o relator dessa matéria, e há 2 anos a UEMASul foi de fato e de direito implantada. E nesses 2 anos mudou toda a perspectiva. Primeiro que nós temos reitoria lá, perto dos problemas, buscando resolver os problemas com um contato direto com toda a comunidade acadêmica. Nós temos hoje restaurante popular e universitário em Imperatriz, o campus de Açailândia teve reforma, o campus de Imperatriz teve total reforma e ampliação, está sendo concluído agora um novo campus das ciências agrárias, um investimento de mais de 11 milhões de reais em Imperatriz, vai ser iniciada a construção do Centro de Ciências da Saúde, que vai ter 3 novos cursos, que já foram aprovados, Medicina, Farmácia e Saúde Coletiva. Temos agora em andamento concurso para professores. Imperatriz vai ter mais professores doutores. Açailândia vai ter agora 10 professores doutores.
Estreito já vai inaugurar agora no meio do ano um campus lá na cidade de Estreito, que vai atender toda aquela região, em parceria com a prefeitura aqui do prédio, e o Estado já vai começar lá com 4 cursos na cidade de Estreito. Vai começar agora a implantação de 5 polos de formação de professores, são eles Porto Franco, Carolina, Itinga, Amarante e Vila Nova dos Martírios. O número de bolsas de iniciação científica triplicou e o orgulho da universidade por sua autonomia. Eu converso muito com alunos de lá e pergunto, e aí, como está? Alunos veteranos que já estão quase se formando, e ele fala, eu estou me sentindo um calouro, professor, pela alegria, pelo orgulho dessa nova universidade. E lembro, poucos lugares do Brasil, nesses últimos 4 anos, se criou nova universidade. A maioria está querendo fechar. É o caso do Rio de Janeiro, que a UERJ funciona com grande dificuldade. E aqui no Maranhão, o governo Flávio Dino conseguiu realizar o sonho de uma região que hoje tem toda uma perspectiva positiva, com novos cursos, com mais vagas para a universidade, e a UEMASul é uma das experiências mais exitosas do governo Flávio Dino nesses últimos 4 anos e quase 4 meses. Vamos falar agora de eleições de Imperatriz. Próximo ano haverá as eleições e já é cogitado seu nome como candidato a prefeito de Imperatriz. Dessa vez, o senhor será candidato mesmo pelo PCdoB? Eu entendo que eleição ela não pode partir ali de uma decisão individual. Porque se você, por exemplo, você que é um bom jornalista, colocar hoje na sua cabeça que vai ser médico, depende de você. Você, de acordo com o que você estudar, você vai passar, você vai se formar, você vai resolver essa questão desse seu sonho, caso você tenha. Agora, na política, quando você se dispõe a uma candidatura, não depende só de você. Depende das pessoas avaliarem esse propósito. Então, e eu compreendo muito a construção da política, afirmando a política e não negando a política. Por exemplo, é muito fácil hoje fazer um papel de um outsider, de você chegar e falar, eu vou romper toda a estrutura política e vou fazer sozinho e tal. Há apelo para esse movimento hoje. Mas o danado é que depois que chega lá não dá conta. Depois que chega lá, você vê que precisa da construção política para efetivar as políticas públicas. Então eu faço política respeitando a construção política, respeitando os partidos políticos. Nós não queremos chegar para o governador e falar, governador, aqui estão os nomes e escolha. Nós não queremos levar para ele um problema. Nós queremos levar uma solução. Uma solução a partir de uma construção coletiva, a partir da discussão de um programa de governo, a partir da identificação das necessidades da cidade e do que a gente pode apresentar para a cidade. Então, nesse sentido, não só eu, como vários companheiros desse campo político, estamos prontos. E nós vamos chegar a um consenso e eu diria ainda mais, a uma unanimidade e apresentar para os nossos partidos, para o governador Flávio Dino, para apresentarmos para a cidade de Imperatriz e termos uma discussão. Se você for escolhido do grupo e tiver apoio da população, você será candidato? É um orçamento muito grande, um orçamento que chega perto de R$1 bilhão por ano e logicamente dá a possibilidade de executar muitas ações. Pra você ter uma ideia, as minhas emendas só são R$4 milhões por ano. E mesmo assim eu consigo fazer muita coisa na parceria com o governo do estado. Então imagina quem tem um orçamento de quase R$1 bilhão por ano, além da expectativa de outras parcerias. Então a máquina, a prefeitura, ela é muito forte. Agora eu acredito muito nas ideias, eu acredito muito na compreensão do povo de Imperatriz e nesse sentido eu entendo que se a gente for, sim, o escolhido, nós estamos prontos. Nós vamos apresentar para a cidade aquilo que a cidade pode ser, aquilo que a cidade tem condição de ser. Mas nós respeitaremos demais o diálogo e não há nenhum tipo de pensamento de soberania, de repente prevalecer o nosso nome ou a proposta do nosso partido sobre outro companheiro do grupo. Nós vamos construir de igual para igual. E se for outro, o candidato, o pré-candidato, o indicado, para a gente vencer e fazer um bom trabalho, nós estamos juntos. De maneira que o espírito da unidade hoje
é o que está sendo construído dentro do campo político do governador Flávio Dino. Obrigado, deputado, pela presença, pelo prestígio aqui no Resenha. Eu que agradeço a oportunidade e desejo que vocês continuem fazendo esse grande trabalho de conscientização cada vez mais do povo do Maranhão. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado. Tchau. Toca essa água, toca essa mágoa, toca e deságua, Tocantins.